Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Quantos nessa noite estão felizes de poder estar mais uma vez na casa do Senhor, podendo entoar a Ele o nosso culto racional, assim como Ele bem nos ordenou, poder louvar o Seu nome, poder ouvir a Sua palavra, isso é sempre um motivo de privilégio para nossas vidas. E já sou grato ao Senhor por essa oportunidade, a qual Ele me concede de poder trazer a sua mensagem, né? E eu já peço que os irmãos abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, e vamos nos ater nos versos 1 ao verso 3 desse capítulo. Louvado seja Jesus. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o verso 1 ao verso 3, mais conhecido como o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Todos encontraram? Leamos que nos diz o seguinte: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Os irmãos conseguem me compreender? A minha voz está audível? Amém, né? Eu pergunto porque às vezes eu tenho um problema na dicção e algumas palavras às vezes não soam nitidamente, mas creio que Deus ele há de falar aos nossos corações aqui nessa noite, amém? Meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto diante de um dos maiores sermões de Jesus quando ele esteve aqui na terra, né? Ou talvez até mesmo alguns pregadores, eles podem dizer que é até mesmo o maior sermão de Jesus, a qual ele já ministrou enquanto ele esteve aqui nessa terra. E esse trecho, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, um pouco mais à frente, né, desse Evangelho de Mateus, é uma das partes mais profundas do Evangelho de Jesus. E o motivo disso é porque, neste sermão de Jesus Cristo, ele trata de muitos assuntos, né, que abrangem toda a nossa vida cristã. Na verdade, aqui Jesus ele define como um cristão ele deve viver, ou até mesmo como um cristão ele deve se comportar, até mesmo como nós devemos agir, ou até mesmo como nós devemos pensar. Então, muitos consideram, né, esse sermão de Jesus Cristo como um dos maiores do qual ele já ministrou enquanto esteve aqui. Não somente isso, mas quando você para analisar todos os assuntos que Jesus ele trata nesses 3 capítulos, né, desse sermão, e quando você para analisar a forma que ele está organizado, você vê que é algo que talvez um ser humano, por mais que inteligente que ele seja, ele não consiga organizar desta forma, um sermão desta forma. Porque quando você analisa essas bem-aventuranças, você vê que ela está organizada de uma forma, né, que foi totalmente proposital. Jesus ele ter falado essas palavras. Então, devido a isso, esse sermão ele tem sido um sermão muito lido, né, por muitas pessoas. É um sermão também muito admirado e talvez até mesmo um sermão muito pregado nas igrejas. Eu acho que muitos aqui, se não já ministraram, mas já ouviram ministrações nessas bem-aventuranças, ou até mesmo em alguns dos outros versos, dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus. Só que, no entanto, sempre existem interpretações equivocadas acerca de muitos assuntos as quais Jesus ele trata nesse texto, né? E isso muitas vezes chega a tirar a sua originalidade
da mensagem a qual Jesus ele quer passar, ou até mesmo do propósito a qual Jesus ele queira dizer, ele queira trazer nas suas palavras. E por isso que nós precisamos sempre entender o contexto a qual Jesus ele ministrou essas palavras, onde é que ele estava, para quem Jesus ele falou, em que momento Jesus ele falou, ou com qual propósito ele referiu esse sermão naquele momento e etc. Precisamos fazer esses questionamentos diante desse texto para que nós consigamos entender a mensagem que Jesus ele quer passar para nós. Vale ressaltar também que esse sermão ele está localizado no Evangelho de Mateus com apenas algumas citações. Lá no Evangelho de Lucas, pelo menos aqui na minha Bíblia, ele mostra, né, que também tem essas passagens no Evangelho de Lucas. E isso, meus irmãos, não é algo por acaso, mas foi algo totalmente proposital e dirigida de maneira soberana por Deus. Porque nós sabemos bem que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito e endereçado para judeus convertidos, né? Judeus que eram da religião judaica, mas se converteram ao cristianismo. Então, o fato de Jesus ele ter, né, ministrado essas palavras, e o fato de Mateus ele ter colocado esse sermão com mais detalhes, foi de uma forma totalmente proposital e dirigida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus soberano. E nós aprendemos outrora, na verdade, que Deus, ele passou um período, né, em silêncio, sem falar com seu povo. Mas esse povo, ele vivia na promessa de um Messias, né, que seria o seu Salvador e o seu Redentor. Talvez nós já tenhamos aprendido, ou tenhamos ouvido falar de que esse período, né, que vai daqui do livro do profeta Malaquias até o Evangelho de Mateus, houve esse período de silêncio. Alguns se baseiam mais ou menos em 400 anos, né, e o povo estava esse tempo todo sem ouvir a voz de Deus, mas eles viviam nessa promessa de que viria um Redentor, de que viria um Salvador. No entanto, muitos esperavam um Messias que iria acabar com as guerras do mundo, ou que talvez fosse acabar com a pobreza do mundo, ou até mesmo com governos, né, e etc. Ou seja, isso se deu devido a todo um contexto a qual Israel, o povo de Israel tinha vivido, né, um contexto de sofrimento e também um contexto de escravidão. Então, muitas dessas pessoas esperassem que quando o Messias viesse, fosse acabar com todos os problemas que eles tinham, os problemas de perseguições, problemas de fome, da escravidão, muitas das vezes perseguições do Império Romano, a qual eles estavam sofrendo. Mas interessante é que Jesus, ao ministrar nesse texto, ele deixa bem claro que o seu reino, ele não é terreno. Ele não está preocupado com o nosso conforto momentâneo e passageiro, mas sim com toda a eternidade que já está reservada para nós por meio dele e por meio do seu sacrifício. E por isso que nesse sermão Jesus ele nos ensina que os valores da vida não estão fundamentados nas coisas finitas ou nas coisas visíveis, ou até mesmo nas coisas momentâneas, mas sim nas coisas invisíveis, infinitas e eternas. E por isso que nós devemos viver e almejar tal eternidade. No entanto, quando nós entendemos isso, né, nós entendemos a veracidade e a importância das palavras de Jesus ministradas nesse momento. E com isso nós conseguimos entender, né, o fato de Jesus ele ministrar no monte. Você já se perguntou por que Jesus ele precisou subir em um monte para que ele viesse ministrar essa mensagem? Talvez nós leamos, estudamos esse texto e muitas das vezes a gente não se pergunta ou não para pensar nesses detalhes. E quando a gente olha nesse contexto
a qual Jesus ele falava aqui, como eu falei anteriormente, ele estava falando aos judeus. E os judeus, eles haviam recebido a lei de Moisés, de onde? De um monte. Deus revelou a lei, os 10 mandamentos a Moisés, quando ele se encontrava no monte. Deus falou com ele. Então, da mesma forma que aquelas pessoas receberam esses mandamentos e obedeceram à lei de Deus, eles também precisavam receber as palavras as quais Jesus estava ministrando, pois eram palavras transmitidas pelo o próprio Emmanuel. O próprio Deus é quem falava com aquelas pessoas. Então, Jesus subiu naquele local não foi porque ele quis subir, mas ele quis mostrar que aquelas palavras, esse sermão a qual ele iria dirigir naquele momento para o coração daquelas pessoas, elas precisavam receber como a própria palavra do Deus vivo. E por isso que esse sermão ele se torna algo mais maravilhoso de você estudar e buscar conhecer essas questões. Então, quando a gente olha para essas bem-aventuranças, nós vimos que é algo muito mais profundo do que nós imaginamos, porque não são meras palavras bonitas ou registradas em um livro qualquer, mas elas revelam todo o caráter cristão. Quando você começa a estudar essas bem-aventuranças, você vai ver que tudo que Jesus ele relata aqui são características que devem haver na vida de um cristão. E isso é algo muito interessante e muito magnificante de você buscar conhecer. No entanto, muitas pessoas, ao lerem esses textos, elas interpretam de maneira errada, porque muitas das vezes elas tentam assemelhar em alguma situação a qual elas estejam passando, ou em alguma situação a qual alguma pessoa do seu lado esteja passando. E por mais que essas palavras dessas bem-aventuranças ou desse sermão, elas sejam palavras acolhedoras, palavras aconselhadoras, na verdade, o seu papel aqui é tão somente mostrar a diferença do cristão para o ímpio, porque essas qualidades só se encontram no cristão. Mas muitas das vezes pessoas, às vezes quando estão passando por momentos de dificuldades ou algum momento de tristeza, chegam a se lembrar desse texto, por exemplo, do versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados, mas não se perguntam por que choram. O que esses choram quer dizer nesse texto? Chorar pelo o quê? Então, por mais que uma palavra como essa chegue a consolar uma pessoa no momento de dificuldade a qual ela esteja passando, mas esse chorar aqui é algo muito mais profundo, e quando a gente busca conhecer, a gente vê que Jesus está querendo dizer, bem-aventurado aqueles que choram, porque têm os seus pecados perdoados. Choram, lamentam pelos seus pecados. Então, se faz totalmente necessário nós compreendermos essas questões a quais esse texto ele traz para a nossa vida. E quando a gente olha a palavra bem-aventurado, ela significa mais que feliz, ou pode significar a verdadeira felicidade, ou até mesmo você ser plenamente feliz. E ao entendermos isso, nós conseguimos entender o porquê que essas palavras elas se referem a cristão, pois são adjetivos que nada é motivo de felicidade para o ímpio. Você já viu alguma pessoa que tem fome, ela ser feliz? Você já viu alguma pessoa que chora, ela conseguir estar feliz? Isso eu estou lendo aqui os versos a quais tratam dessas bem-aventuranças. Você já viu, como se fala aqui no verso 10, uma pessoa ser perseguida e estar feliz? Então, o ímpio, ele não consegue ter essas características em si, porque isso são características de um cristão.
que tem o próprio Deus habitando em si. E Jesus, ao nos referir a essas palavras, Ele está nos mostrando o que é você ser feliz de verdade. Mas não somente isso, Ele nos diz o porquê que esses são motivos de uma felicidade verdadeira. Mas você pode me perguntar, mas meu irmão, o que significa, né, você ser bem-aventurado, ou o que é bem-aventurado os humildes de espírito? E essa pergunta, ela pode surgir nos nossos corações quando a gente lê esse texto. Na verdade, essa pergunta tem que surgir para que a gente venha buscar entender o que significa você ser bem-aventurado, ou por que uma pessoa que é humilde de espírito, ela é feliz. Como é que a gente consegue entender essas palavras de Jesus? E para isso nós entendamos, ou precisamos, na verdade, entender o que não é você ser bem-aventurado, né, em espírito, ou você ser feliz porque você é humilde de espírito, para que a gente possa entender o que significa você ser bem-aventurado ou humilde de espírito. E uma primeira alternativa que a gente deve descartar, né, que você ser pobre de espírito ou você ser humilde de espírito, né, como aparece em algumas outras traduções a palavra pobre de espírito, não é você ser uma pessoa financeiramente pobre. Muitas pessoas acreditam que Jesus aqui está dizendo que os pobres financeiramente é que serão salvos sem exceção. Então, muitos quando leem, né, nessa versão que tem bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, então muitos remetem a isso, né? Ou seja, uma pessoa pobre financeiramente é uma pessoa que literalmente ou obrigatoriamente será salva ou já está nos reinos dos céus, mas não é isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse momento. E devido a interpretações como essas, né, foi através desse pensamento errado que a Igreja Católica Romana passou a ensinar que todos os fiéis, eles precisavam ser pobres ou precisavam ser humildes, né, porque isso era um sinal de piedade. Isso eles estavam demonstrando um sinal de piedade e ali eles estavam juntando, né, pontos para com Deus, né? E não somente isso, mas daí também surgiu a ideia dos monges, né, que acreditavam, né, que eles se isolando do mundo social, eles alcançariam, né, uma santificação espiritual, né, maior do que muitas pessoas, do que as outras pessoas. Eles se abstendo das coisas do mundo e se reservando em um certo local, eles alcançariam, né, uma espiritualidade maior, e onde na verdade o pecado ele está em si mesmo e não nas coisas que Deus criou no mundo. Precisamos entender que não é o nosso status financeiro que nos torna mais ou menos santos, pois existem muitas pessoas pobres que são avarentas, que gostam muitas das vezes de se exibir com nada tem, com o que nada tem na verdade, assim também como existem muitos ricos que são humildes e não amam o dinheiro. Então você ser pobre de espírito não é você ser pobre financeiramente. Essa é uma primeira alternativa que nós devemos descartar na interpretação desse texto. E a segunda alternativa que nós devemos descartar é que não se trata de uma pobreza espiritual. Mas você pode se perguntar, em que sentido uma pobreza espiritual? E muitas pessoas, às vezes, se julgam, né, serem mais ou menos espirituais do que outras. Alguns se acham super crentes e outras vezes se acham, né, pessoas que são fracas demais na fé, pessoas que não têm aquela fé muito fervorosa, pessoa que não tem aquele espírito fervoroso. E assim sendo, uns que se acham super crentes constroem egos dentro de si mesmos, e outras que não se acham tão espiritualmente assim, tão fortes, culpam seus erros e seus pecados por não estarem fortes demais espiritualmente, onde na verdade a responsabilidade de você se revestir é totalmente
sua. Deus, Ele nos deu os meios de graça. Ele compartilhou os seus meios de graça conosco, a oração, a busca pelo conhecimento da palavra. Então, é nós que devemos nos despir do velho homem e se revestir do novo homem todos os dias. Então, esse pensamento de que você ser pobre de espírito ou ser humilde de espírito tem a ver com nível de espiritualidade, também é um pensamento errado. Portanto, ser pobre de espírito não tem nada a ver com você ser uma pessoa humilde ou uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa pobre verbalmente ou até mesmo espiritual, porque isso não define um caráter cristão. Mas aí você pode se perguntar, o que realmente significa você ser pobre de espírito? O que é que Jesus ele quis dizer quando ele referiu essas palavras para aquelas pessoas que estavam ali o escutando? Ou mais precisamente para seus discípulos, que é para essas pessoas a qual ele se vira e começa a falar. Então, se faz necessário a gente entender que a palavra pobre no grego, ela pode se referir a duas classes de pessoas. E a primeira, palavra pobre, é aquele que não é rico, mas ele também possui o necessário para viver. Então, essa pessoa ela é pobre, mas também não chega a passar necessidades. Ela tem um básico, ela consegue se locomover, ela consegue pagar suas contas em dia, enfim, eu acho que a maioria de nós. E a segunda palavra, pobre, a qual o grego ele traz aqui no Novo Testamento, significa literalmente um mendigo, aquele que nem o necessário tem para sobreviver. Daí você imagina uma pessoa que mora na rua. Essa é a pessoa pobre de verdade. E nesse contexto, meus irmãos, a palavra a qual Jesus ele utiliza aqui nesse texto, alguém consegue adivinhar? Jesus ele está falando de uma pessoa que é pobre, que tem um necessário, ou de uma pessoa que é pobre, que nada tem. E a palavra que Jesus está utilizando aqui é uma pessoa que é pobre, mendigo, que nada tem. Ou seja, aquele que necessita totalmente de ajuda. Mas o que Jesus ele quer dizer com isso? Feliz aquele que reconhece que nada são e que nada tem a não ser Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Feliz aquele que é pobre de espírito, ou seja, feliz é aquele que nada tem e que reconhece que nada são e que necessitam de Deus. Essas pessoas que são pobres de verdade, que reconhecem que nada têm, essas pessoas sim são felizes, porque elas sabem que tudo que ela tem é Deus. Tudo que ela tem vem de Deus, e que sem Deus, nada essas pessoas são. Ou seja, pobreza de espírito é você reconhecer o seu estado de condenação e saber que precisa de um Salvador. Então, daí você consegue entender o porquê que Jesus, ele disse que uma pessoa pobre de espírito herda os reinos dos céus. Porque uma pessoa que reconhece que nada tem e que precisa de um Salvador, a única coisa que essa pessoa pode fazer é correr para os pés de um Salvador. É buscar ajuda no seu Salvador. E o interessante é que Jesus não só nos traz esse ensinamento nesse texto. Acredito que todos nós aqui estamos lembrados da parábola do fariseu e o publicano, que está registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, do verso 9 ao 14. E não somente isso, mas também a parábola do jovem rico, que também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 18 ao 23, e também aqui em Mateus, o capítulo 19, verso 16, e também em Marcos, o capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. E os irmãos lembram o que aconteceu na parábola do fariseu e o publicano? 2 homens subiram, não foi, para orar,
E ali, o que aconteceu? Um se pabulava demais, né? Dizia, meu Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, cobrador de imposto, assim, assado, dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo. E o publicano, o que foi que ele fez? Ele disse, Senhor, tem de misericórdia de mim, né? Porque ele não era nem digno de estar na presença de Deus naquele momento. Olhando para essas duas pessoas, quem você consegue identificar que era uma pessoa que reconhecia que era pobre de espírito e que precisava de Deus? Era o fariseu ou era o publicano? Com certeza, eu acho que todos nós responderíamos que era o publicano, porque ele reconhecia que nada era e que precisava de um Salvador. E também a passagem do jovem rico, nós também estamos muito bem lembrados, né, onde aquele jovem perguntou a Jesus o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Ele diz, sim, conheço, e todos eles tenho praticado. E Jesus fala, mas uma coisa te falta, vende tudo o que tu tens e segue-me. E o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha? Não, ele saiu da presença de Jesus. Ou seja, uma pessoa que não reconhecia que era pobre de espírito, uma pessoa que não reconhecia que precisava de um Salvador, porque ele achava que tudo o que ele fazia já era o bastante, mas o seu ego estava lá em cima. Então, nesses dois ensinamentos, nessas duas parábolas, a gente consegue identificar uma pessoa que é pobre de espírito ou uma pessoa que é humilde de espírito. E nesses textos, Jesus, ele nos ensina a não confiarmos no que temos ou confiarmos naquilo que nós fazemos, como era o exemplo desse fariseu e o exemplo desse jovem rico, mas sim em nós sermos totalmente dependentes de Deus, ou seja, nós sermos totalmente pobre de espírito. Esse texto de Mateus, capítulo 1, verso 3, na qual nós estamos aqui estudando nessa noite e aprendendo, é algo, talvez possamos utilizar a palavra assombrosamente maravilhoso, porque não se trata apenas de um sermão pregado, mas de um sermão pregado com perfeição pelo pregador dos pregadores. Ele sabia onde colocar cada coisa e ele sabia do porquê de colocar essa necessidade de você reconhecer que você é pobre de espírito e que nada tem como em primeiro lugar. Por que Jesus ele não conseguiu falando bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Você já se perguntou por isso? Por que Jesus ele não iniciou falando bem-aventurados mansos? Por que Jesus ele não iniciou falando assim? Porque ele sabe que uma pessoa que é pobre de espírito e que reconhece que nada é e que nada tem, essa pessoa clama por Deus. E se essa pessoa que é pobre de espírito clama por Deus, essa pessoa chora pelos seus pecados. E se uma pessoa ela chora com seus pecados, essa pessoa tem fome e sede de justiça, essa pessoa naturalmente ela vai ser uma pessoa misericordiosa e enfim, Jesus ele vai descrevendo o caráter cristão. Então você consegue entender a grandeza desse sermão. Então, Jesus ele coloca essa condição, né, em primeiro lugar, porque ele sabe o caminho para a salvação, que é o quê? É você reconhecer que você é pó, que você é pobre e que você carece da graça de Deus. E assim sendo, automaticamente as outras bem-aventuranças, elas se cumprirão nas nossas vidas. O salmista Davi, ele entendeu e também ele já havia nos ensinado, né, o porquê que esse reconhecimento traz uma felicidade verdadeira e uma felicidade plena. Se você ler comigo Salmos 32, o verso 1 e 2, se você não conseguir abrir aí, eu vou ler aqui rapidamente, onde o salmista, ele entendia como uma pessoa que é pobre de espírito e que reconhece que nada tem, que nada é, ela consegue ser uma pessoa feliz. E o Salmo 32, verso 1 e 2, o salmista Davi fala o seguinte, ele usa aqui também a mesma palavra, bem-aventurado, ou seja, feliz ou mais que feliz, é aquele cuja a iniquidade é perdoada
cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado ou feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo o Espírito não há dolo. Então, você vê que esse ensinamento não se encontra apenas aqui no Evangelho de Mateus, nesse Sermão do Monte, mas o salmista Davi já havia reconhecido isso, que feliz o homem cujo tem os seus pecados perdoados. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, enquanto muitas pessoas, ou até mesmo a sociedade em si, busca felicidade em muitas coisas, buscam felicidade em coisas que possam momentaneamente trazer uma euforia dentro de si, o salmista e Jesus, ele nos ensina que bem-aventurado é o homem cujo os pecados são perdoados, cujo são pobres de espírito, cujo reconhecem que nada são e carecem de um Salvador. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Ou seja, a verdadeira felicidade é você ter os seus pecados perdoados e andar com Deus. Mas por quê? Porque deles é o reino do céu. Eu concluo essa ministração com a seguinte frase: que nós possamos conhecer nossa total dependência de Deus e que corramos para os seus pés, pois sim, nós alcançaremos misericórdias, seremos totalmente felizes e herdaremos a eternidade que reservada está para nossas vidas. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar que nós precisamos ser pessoas pobres de espírito, precisamos reconhecer que nada somos e que nada temos, e que nos encontramos numa condição de que necessitamos de um Salvador, porque só assim nós correremos para o pé do nosso Salvador. E por isso que nós somos felizes. Por quê? Porque dessas pessoas é o reino dos céus. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Então, que nós possamos ser abençoados. E eu já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.